O pior sofrimento que a gente pode experimentar é o da antecipação. Você provavelmente já sofreu por algo que ainda nem aconteceu. E aqui fica uma pergunta honesta. Quantas noites você já ficou acordado com o coração acelerado, olhando pro teto, pensando no problema que ainda nem chegou? E o pior, provavelmente ele nem chegue. Uma conversa difícil que você ainda não teve, uma conta que talvez matematicamente ela não feche, um relacionamento que pode terminar, um diagnóstico que você ainda nem recebeu, seu corpo ele contrai, sua cabeça dói, você não dorme direito. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Provavelmente nada daquilo que te deixou nesse estado que você estava pensando que seria irá acontecer. Você sofreu de verdade por algo que só existe aqui, dentro da sua cabeça. Isso tem nome e hoje a gente vai falar sobre isso, porque eu tenho certeza que você já passou por isso ou talvez esteja passando, ou um dia vai passar. Eu quero te ajudar a sair desse lugar. Sabe qual é uma das coisas que mais destrói a vida das pessoas? Não é o problema em si, é o sofrimento antecipado. É você vivendo num futuro que você mesmo inventou, cheio de desastres que talvez nunca aconteça. Enquanto a sua vida real, ela tá passando aqui, no presente. E você não tá vivendo da forma como você deveria. Tem gente que já perdeu casamento, família, saúde, por causa de guerras que só existe dentro da sua própria cabeça. Fica aqui comigo, porque o que eu vou falar pode mudar a forma como você lida com a ansiedade de uma vez por todas. Primeiro ponto, seu cérebro, ele não consegue identificar aquilo que é real. Você sabia que o seu cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do imaginário? É sério, quando você cria um cenário de desastre na sua mente, o seu sistema nervoso, ele reage como se aquilo tivesse de fato acontecendo. As suas mãos, elas suam, o seu coração parece que fica pesado, sua mente acelera, a cabeça dói e o sono vai embora. Seu corpo, ele tá sofrendo por algo que de verdade nem existe. A Bíblia mostra isso de um jeito que muitos de nós ignoramos. Lembra de Marta, aquela mulher que recebeu Jesus na casa dela? Jesus estava ali, sentado, presente, do lado dela. Imagina o privilégio disso. Mas Marta, o que Marta fez? Marta estava afogada em suas próprias preocupações com os seus afazeres domésticos, agitada, nervosa, esquecendo completamente de quem estava bem ali na sua sala. Em Lucas 10:41 diz que Jesus falou com ela: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Pensa nisso, Jesus estava na casa dela e ela não conseguia descansar. Quantas vezes Deus está bem do seu lado e você não consegue parar, não consegue respirar, porque a sua mente, ela está em outro lugar, lidando com problemas imaginários que talvez nunca cheguem. Ponto 2. A preocupação, ela se disfarça de responsabilidade. E aqui está o X da questão. A gente não se dá conta de que estamos sendo ansiosos. A gente acha que estamos sendo responsáveis. Eu tô me planejando, eu tô sendo cuidadoso, eu tô me protegendo, mas na real é uma preocupação disfarçada de medo. É o medo aprendendo a falar a língua do cuidado. E aqui tá um ponto forte, você não tá se preparando. Na real, você tá ensaiando um desastre. A ciência confirma, estudo com pessoas ansiosas mostram que 91% das preocupações que você tem nunca chegam a acontecer. E nas raras vezes em que acontecem, a pessoa dá conta do recado. E detalhe, de forma leve, diferente daquilo que ela orquestrou na sua cabeça. Não porque ela se preocupou, mas porque ela estava ali, presente, quando esse momento chegou. A preocupação, ela não te prepara, ela te paralisa. Voltamos para Marta. Ela estava tão ocupada com o que poderia dar errado no jantar que ela perdeu o que estava acontecendo de melhor dentro da sala dela. E é exatamente isso que a ansiedade faz com a gente. Ela rouba o nosso presente em nome de um futuro que a gente nem sabe se vai existir. Terceiro ponto. Ansiedade não é falta de fé. Eu preciso falar sobre isso com clareza, porque tem muita gente machucada por essa ideia completamente errada. A ansiedade, ela não é falta de fé. Sabe o que mais impressiona na Bíblia quando o assunto é ansiedade?
João, o apóstolo que Jesus amava, aquele que estava do seu lado na última ceia e que ficou ao seu lado de pé na cruz até o fim, que cuidou da mãe de Jesus depois da crucificação. João, ele era um homem de fé profunda e no fim da vida ele foi exilado numa ilha chamada Patmos, sozinho, isolado, longe de tudo e de todos, e sem saber o que ia acontecer com ele, sem saber sequer se ele sairia de lá. Humanamente falando, tinha tudo para ser um lugar de desespero total. Mas foi exatamente em Patmos, no lugar mais improvável, no momento mais difícil, que Deus apareceu para João e revelou o livro de Apocalipse. A maior visão profética já registrada. O exílio, que parecia o fim, na verdade, foi o cenário que Deus escolheu para ser uma das maiores revelações da história. E essa história me diz uma coisa: o lugar que você mais teme pode ser exatamente onde Deus quer falar com você. Ansiedade não é ausência de Deus, muitas vezes é um convite para você se aproximar dele, porque é exatamente ali onde parece não haver mais solução que ele aparece. O fato é, você não precisa resolver o que não aconteceu, e aqui está o ponto que muda tudo. A preocupação, ela te dá uma sensação de controle, uma falsa sensação de controle. Parece que se você ficar pensando nessa situação específica, de alguma forma você tá resolvendo. Mas não, você tá rodando em círculos dentro da sua própria cabeça. Você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, daqui um dia ou no próximo ano. A gente não sabe o que nos espera da porta da nossa casa para fora. O futuro é algo que definitivamente não nos pertence. Aqui tá uma boa notícia. Você não precisa saber. E que bom isso, né? Só uma coisa você precisa saber: que Deus está lá, te esperando. Que o lugar aonde você vai, ele já preparou. E o que você precisa já tá pronto para que ele possa te entregar. Resumindo, ele já tem a solução. Não só para esse, mas para todos os outros problemas que você vier a ter. Em Salmos 37:5 diz: entregai o seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Tudo, não parte, tudo. Marta ficou tão presa no controle que ela não conseguiu aproveitar da melhor companhia que ela poderia ter. João não tinha controle nenhum em Patmos e foi lá que Deus se revelou. A diferença nunca foi a circunstância deles, e sim a entrega. Quarto ponto: troque o sentimento e o corpo responde. Olha que coisa incrível. Se o seu corpo sofre por algo que não aconteceu por causa da ansiedade, ele também pode descansar por algo que não aconteceu por causa da sua fé. O mecanismo é o mesmo. O que muda é o sentimento que governa. Quando você coloca a oração no lugar de preocupação, quando você abre o coração para Deus, verdadeiramente, sem máscara, sem palavras bonitas, só você e sua honestidade, algo muda aqui dentro, antes mesmo de mudar do lado de fora. O coração desacelera, a mente acalma, o sono volta. Não porque o problema sumiu, mas porque você parou de olhar para o problema e olhou para ele. Resumindo, abriu mão daquilo que não é seu. Em Filipenses 4:6 diz: em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus. Em tudo. A conta que não fechou, o medo que não passa, o relacionamento que dói, leva tudo para ele. E aí você vira um passageiro que não fica fazendo pergunta pro piloto, porque você sabe que ele sabe pousar. E tudo está exatamente onde tem que estar, na mão do piloto. Conclusão: sente aos pés de Jesus. Maria, irmã de Marta, fez uma escolha naquele dia, que Jesus foi na casa delas. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, agitada e preocupada, Maria simplesmente ficou com a melhor parte. Sentou ao pé de Jesus e experimentou da melhor presença que ela poderia experimentar. Enquanto Marta reclamava: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz a ela que me ajude. Jesus respondeu: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Olha que coisa linda! A boa parte, não a parte perfeita, não a parte organizada. A parte era simplesmente estar presente com ele. É isso que a ansiedade rouba da gente, a presença.
a capacidade de sentar, respirar, confiar. Então eu quero te dizer hoje, com todo o amor, pare de sofrer por antecipação. Pare de viver num futuro que você mesmo inventou e que você nem sabe se vai chegar. O que Deus preparou para você, nenhum cenário de desastre que você criou na sua cabeça tem a capacidade de cancelar. Assim como João descobriu em Patmos, o lugar mais improvável pode ser onde Deus tem a maior revelação para sua vida. Senta aos pés de Jesus. Essa, sim, é a boa parte. Se esse vídeo falou com você, deixa um like e comenta abaixo o que tá pesando no seu coração hoje. E se inscreva no canal. Essas ações ajudam muito o meu trabalho por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.